Estamos aqui na nossa edição de número 176, a centésima, 76ª edição, e talvez pode ser que a memória tenha me falhado, a gente começou o nosso bate-papo na pandemia, era um tempo difícil, mas ainda assim, eu não sei vocês, eu não me sentia tão tomado pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, mas mais o Rio Grande do Sul, com essa tragédia que não dá para dizer que não é sem precedentes, porque em 1941 teve alguma coisa na mesma ordem de grandeza, mas que tinha ficado no tempo, né? E o que a gente está vendo agora é muito assustador, né? Eu não poderia deixar de começar que não seja pelo Márcio, né? Filho da terra, parentes lá, e queria, Márcio, a sua impressão sobre o que a gente está vivendo aí no Rio Grande do Sul com essas enchentes, né? E a água ainda parece que segue subindo, né? É, realmente, eu, eu nasci em 1952, né, e eu, assim, durante muito tempo da minha vida, eu ouvi falar, a minha mãe e meu pai, que eram adolescentes em 1941, ele morava em Porto Alegre e a minha mãe em Santa Maria, e eu cresci ouvindo as histórias da enchente de 1941, que na época era recente, era coisa de 25 anos, mais ou menos, né? 25, 30 anos. Então, obviamente que era outro mundo, né, a população era muito menor e aquela coisa toda. Agora, nós estamos diante assim, de uma catástrofe que realmente acho que nunca, assim, é, por um lado, deve ter alguns componentes climáticos normais, porque em 1941 não tinha os fatores antropogênicos, né? Não tinha poluição, não tinha efeito estufa, não tinha nada disso, e foi uma catástrofe quase tão grande quanto, né? Agora, há uma discussão, e essa discussão envolve cientistas do mundo inteiro, até que ponto o impacto das mudanças, né, causadas pelo homem piorou muito a situação, enfim, ainda tem gente que defende que não. Eu, sinceramente, opinião pessoal, né, de quem não entende nada do assunto, eu acho Não, não, não. que. Aqui Opa, nós somos tudólogos, então nós temos o ah, direito de opinar sobre o que nós bem então tá. entendermos com esta autoridade que nos é conferida por essa certificação internacional de tudologia. Então tá. Bom, a meu favor, eu tenho um mestrado recente em gestão ambiental, então Tem dá o para seu si, valor, tem o dá seu para valor, si. não podemos Tem o negar, seu tem valor. o seu valor, mas obviamente a sua certificação de tudologia, que foi condição sine qua non, foi um pré-requisito para que você ingressasse esse seleto grupo. Não fosse um tudólogo internacionalmente reconhecido por essas 6 pessoas amigas nossas, você não estaria aqui. Mas Tá bom. retomando, para tentar, Retomando. tentar quebrar um pouco um clima que é tão difícil de da gente Ah, conviver. é porque é difícil, né? Então eu estou ouvindo os relatos, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp com meus irmãos, meus sobrinhos e tal, e quer dizer, eles todos especificamente estão bem, não estão. Mas, por exemplo, meu irmão que mora num sítio, né? Desde que ele e a mulher se aposentaram, moram num sítio em Eldorado, perto de Porto Alegre. Ele está bem, está ele e a esposa no sítio lá, tem coisas para ele, mas ele não pode voltar para Porto Alegre, porque a estrada está embaixo d'água e sabe Deus o que vai se encontrar. Então, tem três coisas assim que me parecem importantes. Primeiro, a gente ainda não tem a dimensão da tragédia, conforme a gente estava comentando, porque quando baixar a água é que a gente vai ter alguma, eu acho, infelizmente, quase certo, estatisticamente quase certo, o número de mortes vai ser muito maior do que tem até agora, provavelmente chegue a muitas centenas, eu acredito que sim, né? Segundo, o quanto se pode atribuir disso a fatores antropogênicos ou não, acho que também é outra coisa que vai ser, ao longo do tempo, que as pessoas, né, capacitadas, né, especificamente, nós somos tudólogos, mas não somos especialistas em tudo, né? Então, somos palpitólogos. Né? Então,
E a terceira coisa, que é realmente a parte que me deixa muito triste, é o que que a gente fez desse país, né? Você vê gente querendo faturar politicamente, grupos dizendo que foi bem feito porque é um estado cheio de bolsonaristas e brancos racistas. É, é aquela coisa, né? É a desumanização do ser humano, né? Quando você rotula alguém, né, e diz bem feito que aconteceu isso contigo, você está desumanizando a pessoa, né? Isso já serviu, né, para os negros, para os judeus, para as mulheres, coitado, não, é só, né, os escravos, não, os caras são negros, aí podem sofrer o que quiser. Então, é incrível que no século XXI, quando a gente já devia estar bem mais evoluído, nós voltamos, né? Nós voltamos para uma situação nojenta, que eu digo, né? É um nojo saber que tem gente querendo faturar em cima disso e querendo ganhar pontos politicamente em cima. Esse pedaço é triste, é A terrível, né? tragédia da tragédia, né? É a tragédia da tragédia, sem dúvida nenhuma. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que que acontece. Nós só nos resta torcer, rezar e mandar apoio, né? Então, passo a bola aí para os companheiros. E aí, Xará, como é que você está acompanhando essa tragédia aí? Como eu disse antes, quase que sem antecedentes, né? Já que faz tanto tempo que teve algo parecido com isso. Eu estou tomando a liberdade de compartilhar na tela uma das tantas opções, mas esse é um trabalho sério, por isso me sinto confortável, né, de compartilhar com vocês. Inclusive, nossa empresa também faz parte dessa rede, está divulgando aí o trabalho desse instituto. Tem feito um bom trabalho, mas existem várias alternativas aí, cada um escolha a melhor forma de contribuir na medida do que for possível. Mas e aí, Xará? Eu acho, assim, em termos de, eu lembro das chuvas no Rio de Janeiro, né? Faz uns anos, não me lembro quantos, morreram quase 1.000 pessoas, deslizamentos, tal. Foi um negócio chocante. Mas essa tem uma diferença que nos chama mais a atenção. Quando você fala de tragédias, normalmente as tragédias elas atingem as pessoas, sei lá, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Não me lembro exatamente o ano. Pessoas que moravam em morro, tal, e fala assim, pô, Zonas tanto de que teve risco, né? alguém. Teve alguém falou, acho que foi até o Bolsonaro falou, porque mora num lugar de risco, né? Insiste em morar num lugar de risco. Foi mais uma fala dele, né? Que, enfim, pegaram no pé dele e tal. Essa tragédia, principalmente em Porto Alegre, a gente não conhece as outras cidades, né? A gente conhece, eu pelo menos só conheço Porto Alegre. Poderia ter acontecido aqui. Era só Qualquer o lugar. Tietê transbordar do jeito que transbordou o rio em Porto Alegre, né? As pessoas que estão afetadas são pessoas que, enfim, é meio, é meio chocante falar isso, mas é meio gente que nem a gente, né? Porque Sim. estão lá do lado do rio, estão morando do lado do rio, né? E é um negócio realmente, assim, nossa, mas que coisa impressionante. Quando você vê o Beira-Rio Não, o inundado, aeroporto né? O fechado, né? Estádio Olímpico, o aeroporto do jeito que ficou, né? São equipamentos que você não espera que fiquem daquele jeito, né? Centro da cidade, enfim, um negócio realmente impressionante. Sem considerar, ainda mais considerando toda a tragédia humana, né? Que efetivamente vai afetar muito mais os mais pobres, né? Então é um negócio realmente muito chocante. E é isso que você estava falando, o Márcio, que eu chamo de casquinha, né? Todo mundo querendo tirar uma casquinha da tragédia para os seus fins, né? Então, cada um puxando para o seu lado, tentando obter ganhos, né? De alguma maneira, seja político, seja até ladrão, né? Tem até ladrão roubando Nossa, barco, né? barco, jet Para ski. saquear a casa. Então, esse é o país da casquinha. Todo mundo quer tirar uma casquinha da tragédia. É impressionante. É meio Impressionante. que um ensaio sobre a cegueira ao vivo, né? Exato.
É. E aí, Exatamente. Vitão? Inclusive, inclusive só para pegando esse gancho aí do Marcelo, o, tem gente que não quer abandonar as casas, mesmo Com que medo de está saca. numa situação, Para porque evitar a coisa, sabe que se saque. sair, quando voltar, não tem nada. É uma falta de empatia, assim, é muito triste mesmo, cara. Você vê, por exemplo, as atitudes dos japoneses no tsunami de 2011, tá? Cara, eu já usei até isso como case em sala de aula de cultura. Quer dizer, pô, os caras se ajudando, os caras tentando, né, resolver o problema de todo mundo. Pô, é uma cultura, é Macunaíma na veia, bicho, né? Sem Mas menor não dá caráter. para comparar com o Japão, lá não tem lombada, né, Márcio? Lembra disso. Eu já escrevi sobre isso, você É, sabe. então, eu sei, eu lembro do seu artigo. Eu sei. Mas não precisa de lombada. Ô, Vitor, recupera um pouco essa história do Japão não ter lombada aí, que é um dos tantos brilhantes textos do nosso decano. O Márcio escreveu um dia um texto contrastando, aliás, acho que ele estava com um japonês visitando e o japonês espantou-se com a quantidade de lombada nas ruas do Brasil, né, ou na Rio de Janeiro, não sei onde. Mas por que Ué. que a lombada? Ué, para reduzir, o pessoal reduzir a velocidade, mas ué, não é só botar a placa, não, né? Ah, É só botar a meu placa. Deus. Tipo, se não botar lombada, não vai reduzir. Então, tem que quebrar o carro para o cara aprender, né? Então, é mais ou menos isso. No Japão não precisa de lombada, é só botar a placa, o pessoal vai reduzir. Então, Já no é um Brasil, pouco. Hã? já no Brasil, Ah, no Brasil precisa ter muita lombada, né? Não Não, poucas. só já que você lembrou o texto, cara, quando eu fiz meu curso de gestão ambiental, eu tentei escrever um artigo técnico sobre quanto custa a lombada para o Brasil, que tem um custo, né? Mas eu não achei dados, eu não achei dados. Eu vi uma entrevista de um secretário de transporte de São Paulo, não sei nem qual foi a gestão, que ele atribuía que 30%, o número foi 30% dos gases emitidos por carros eram devido à lombada. Por Hum, carros, caminhões e ônibus, era por causa da lombada. Mas por foi conta o da único. aceleração e desaceleração, Como eu não tinha os dados suficientes, eu não escrevi esse artigo. Mas eu me preocupei com isso. Olha, quanto custa para o Brasil a nossa falta de educação? Mas, enfim, termina aí. e é você, Vitor, verdade. como é que tá vendo essa tragédia aí no Rio Grande do Sul? Bom, uma tragédia de proporções bíblicas, né, para os gaúchos, mas a única certeza que eu tenho é que haverá outras pelo Brasil no próximo ano, daqui a 2 anos. Nós tivemos no ano passado uma tragédia de proporções bíblicas para quem mora no litoral paulista. Não faz Verdade. muito tempo, tivemos uma tragédia de proporções bíblicas para quem morar em Petrópolis. E assim vai. Se a gente fizer a lista, ano sim, ano não, tem uma grande enchente. Eu me lembro, a primeira que eu me deparei foi em Santa Catarina. Eu acho que devia ter, sei lá, uns 8 anos. Foi a primeira vez que eu soube de Blumenau, uma né? catástrofe. Blumenau. A Isso. Eu Blumenau lembro foi uma dessa. catástrofe. Foi em 80, não sei. Não lembro exatamente o ano, mas desde então são inúmeros exemplos. E aí, Não é da minha época, gente, eu não lembro. não sei, até antes dessa conversa de aquecimento global, assim, isso não é uma novidade, né? Se tem ou não um efeito maior, aí eu deixo para os tudólogos mais especializados. O fato é que certamente teremos outras e, em algum lugar do Brasil, porque aqui nós não temos furacão e terremoto, mas temos uma chuvarada avassaladora de tempos em tempos, ela Pensei realmente que você ia nos falar pega, que aqui pega não de tem surpresa. terremoto. Pensei que você ia falar que aqui não tem terremoto, furacão, mas tem brasileiro. É. Agora, eu acho que assim, dito isso, a gente gosta de, assim, eu acho muito a politização do evento em si é um negócio nojento, né? Os seres do esgoto que surgem comemorando por ser um estado que votou no Bolsonaro, assim, é um negócio degradante. Alguns posicionamentos em jornais de charges articulistas, um descaso.
né? Particularmente eu vi duas da Folha de São Paulo que me deixaram assim, nossa, como é que isso aí passou, né? Uma coisa meio, sabe, é isso aí, a vida é dura mesmo, tá? Uma coisa meio um descaso, assim, sem precedentes. A senhora Marina Silva colocar a culpa no Bolsonaro, isso é uma falta de senso de ridículo, né? É uma coisa impressionante, pelo amor de Deus. Então fica quieta, né? Já vi manifestação do ex-jornalista e hoje, é, digamos assim, Membro da assessor de assessoria de imprensa do comunicação. PT, Eu Reinaldo até sei. Azevedo, né? Reinaldo Azevedo, que publicou a partir de uma doação feita pelo MST, parabéns ao MST, publicou um texto esculachando a direita, falando: olha, o MST ele traz alimentos, cadê a direita reacionária? Porque assim, um negócio, assim, Nossa, da cara, onde isso, meu Deus? é um É negócio nojento. Eu assim, vi. dá uma Essa, certa vergonha, uma vergonha alheia. Então, muita gente se posicionando de maneira assim. Não tenho nem palavras para escrever. É muito triste essa segunda parte. Não acho que aqui, veja, num evento de desastre natural, acho inútil procurar culpado. O desastre natural não tem ideologia. Pode acontecer amanhã, no lugar que é governado por alguém que você gosta. E depois da manhã, no lugar que é governado por alguém que você detesta. Então, assim, é isso. Agora, cabe sim avaliar a reação no pós. Né? Até o ano passado, eu lembro bem, que o Tarcísio teve uma belíssima postura, até transferiu o governo lá para o litoral e tudo mais. Então, assim, você nota um pouco da. e teve uma coisa de medida, né? Ele não passou do tom, né? Como a gente está vendo esse governador, que às vezes dá uma sensação de estar querendo se aproveitar um pouco do ocorrido, né? É. Então, aí eu acho que nessa hora também eu observar depois, o que vale para mim é o que a pessoa faz. Não fica, Sim. né? Pô. E também eu Agora, particularmente, desculpa, Vitor, perdão. não, acho que no final do dia, como falou o Márcio, a gente não sabe na gravidade, vai impactar, certamente impactará a economia, né? Haverá reflexo na economia brasileira, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de agronegócio, mas vai ter efeito, não, o negócio vai ficar sem o seu efeito colateral. Mas no final, assim, a população vai superar, tem toda uma rede de engajamento, vai ficar para trás, mas o que não ficará para trás é essa postura medonha, né? Que a gente viu. Isso de fato, Deixa eu o compartilhar minha Brasil tela, ô Porto. tá com câncer, o Brasil. O Brasil está com um câncer terminal, porque não é possível que a gente tenha que Tá conviver com esse liberado, tipo de Xará. aberração. Pessoas comemorando uma tragédia dessa magnitude, porque naquele estado fulano votou em um cara que eu não gosto. Pelo amor de Deus. Eu acho Ó, que tá escrito, acho que não dá para enxergar aqui, né? é, Sobreviver antes, repensar nos projetos políticos que tenho meu apoiado Deus logo do em céu. seguida. Você imagina Que se isso aqui está loucura. escrito depois de uma tragédia na Bahia? É Não, Pensa, inacreditável. o que seria, o É, rebosteio que seria essa charge, uma inundação na Bahia, escrito assim: ah, sobreviver cara, antes, repensar nos projetos políticos que tenho apoiado logo em seguida. é o caso, assim, é o caso de emissão dessa moça aí, Fabiane Langoni. Esse é o caso de emissão, eu vou até né? além, Vitor. Eu acho Eu que sou assim, editor do jornal e está demitida, pô. ninguém publica nada no jornal a revelia do próprio jornal, né? Ainda que os Às vezes articulistas deve tenham, passar, né, pô? Deve passar. é, Pode ser que passe. assim, o que que eu vejo, né? Eu acho que são várias, é como se fosse um multiverso, né? De várias tragédias acontecendo ao mesmo tempo, né? A tragédia em si, maior que esse desastre natural, é uma força da natureza. Eu fiz comércio exterior, né? Administração com comércio exterior. Então, na parte lá que a gente estuda, a parte de seguros, né? Tem os atos de Deus, né?
que é assim chamado um desastre natural. Então tem essa questão, essa é uma tragédia. Eu acho que uma outra tragédia, ainda que a situação tenha uma certa, vamos dizer assim, né, um certo ineditismo, mas que não deixa também de transparecer a fragilidade do nosso poder público em todas as esferas de reagir a uma coisa como essa, ainda que de uma ordem de grandeza muito grande, sim, né? E essa subtragédia que é esse esgoto a céu aberto que se transformou o Brasil, em que no momento em que tantas vidas são perdidas, em que tantas famílias estão enlutadas, você vê manifestações assim, do mais baixo proselitismo político, né? Se a gente puder se comparar, é quase como se fosse uma pornografia proselitista, né? Assim, aqueles filmes pornô de baixíssimo orçamento, assim, horrorosos, né? Então você vê manifestações assim, tá vendo a direita que não sei o que lá, a própria Marina tentando estar ocupada, isso aí é uma hora que acho que é assim, cara, a gente tinha que deixar de lado essas coisas e focar no que está acontecendo. Essas pessoas precisam de ajuda, R$ 5, R$ 10, um fardo de água, um cobertor usado, o que quer que seja, cada um na sua proporção, tem que tentar fazer chegar alguma ajuda a essas pessoas, porque a gente não, assim, a gente fala, a gente se choca, mas a gente não consegue imaginar o que é isso. A gente não consegue imaginar. Eu tive um Natal, vocês sabem que eu moro na Grande São Paulo, então eu moro num condomínio que é no meio de uma região de reserva de Mata Atlântica. Então, ventava, chovia, putz, ele teve um final de ano que a gente ficou, sei lá, 4 dias sem luz. Sem luz, sem energia elétrica. Tinha água, a gente podia se deslocar, tinha um comércio na região. Ali na região oeste de São Paulo foi bem afetada. Mas, cara, a gente tinha luz. Eu fico imaginando o que esse pessoal está vivendo, porque tá acabando a água potável, combustível, pouco combustível assim, os preços exorbitantes. Esse problema de violência, das pessoas que às vezes se recusam a deixar suas casas temerosas de serem saqueados. Aí você já vê o surgimento de grupos de vigilantes, pessoas que têm acesso à arma, né, fazendo verdadeiras patrulhas. Então, assim, é uma tragédia enorme e ainda com esses toques de crueldade, de psicopatia desses homens públicos, né? Você vê a Janja, cara, meu Jesus Cristo, não é por ideologia, não, pelo amor de Deus, gente, mas não é. Mas é assustador. Essa moça fazendo pose para foto, tô ajudando, não sei o que lá. Você vê que não é nenhuma postura inspiradora de alguém que vai lá, né, de forma inspiradora, exemplar. Não, você vê que tem toda uma preocupação estética. O próprio governador trocou a fotinho do perfil, aí tirou uma foto assim, olhando para o infinito, diante de uma estrada com uma ponte, que vai falar, meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo com essa gente, cara? Assim, que não consegue pensar no luto dessas famílias. Eu estava falando aqui antes, pô, eu perdi um amigo meu ontem, cara, fiquei tão entristecido, mas é um amigo que vinha de um problema de saúde já, né? Você imagina, cara, né? Sua família, que nem parece que eu não cheguei a ver, fiz questão de não ver, porque me toca muito. Tava tendo um resgate, o pessoal conseguiu resgatar, outra água levou. Cara, você imagina, eu ouvi um relato, vocês devem ter ouvido, de um cara que estava com um barco salvando umas crianças, e uma das crianças falou, tio, pega aquela boneca lá, e quando foi pegar a boneca, era um bebê que estava morto, boiando. Você imagina isso, cara? É uma coisa surreal. E o Marcelo falou uma coisa certa pra caramba. A nossa empresa tem escritório lá em Porto Alegre. E geralmente a gente associa essas tragédias a uma parcela mais humilde da sociedade, exatamente por habitar áreas de risco, não. E essa tragédia ela foi absolutamente democrática, né? Ela não escolheu classe social. Todo mundo exposto, né? Por fim, a última tragédia, que vai ser a tragédia da gente ter a dimensão exata do que aconteceu, que eu tenho a sensação que a gente só vai saber o tamanho do estrago mesmo na hora que essa água baixar, que surge, como o Márcio falou, surgirem muitos corpos, da gente avaliar não só a destruição, mas o tempo que vai levar para reconstruir, né? E claro que é assim, né? O povo do Sul, especialmente os gaúchos, são um povo de muita fibra, né? E eu tenho certeza que se tem alguém nesse país, em termos de população, capaz de responder, né,
com altivez um desafio tão grande, com certeza o povo do Rio Grande do Sul. Então, vamos rezar, ter muita fé em Deus para a gente tentar diminuir a dor dessas famílias que perderam entes queridos, que a gente consiga seguir não só agora, né, mas ajudando, porque realmente é uma situação muito delicada, e que a nossa ajuda, e aí cada um com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, mas assim, que a nossa ajuda também não seja só material, né? Quem puder, tiver algum tempo, faça uma oração, cada um dentro da sua crença, porque eu acho que esse momento aqui é um momento de união, e é uma tristeza que o nosso país esteja num ponto que nenhuma situação como essa é capaz de fazer as pessoas baixarem a guarda, arregaçar as mangas e a gente poder seguir em frente. O país está tão dividido, Ô, Porto, se a pode Madonna falar. não conseguiu unir um Brasil dividido, o que vai conseguir? Eu ia falar exatamente sobre isso, né? O país está Apesar tão que tem dividido. gente que acha, né, que ela uniu um Brasil dividido. Eu fico pensando que tipo Meu de Deus do céu. droga, O que é aquilo? Meu Deus do céu. eu fico pensando que tipo de droga uma pessoa tem que tomar para chegar num nível para falar uma barbaridade dessa, Meu né? Que a Deus. Madonna ajudou a unir um país dividido. Puta que pariu. Desculpa, mas como ninguém ouve, a gente pode falar para ela mesmo. Como ninguém ouve nem vê, é só a gente bater um papo mesmo. E é disso que eu queria falar. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento tão surreal no país que uma tragédia como a do Rio Grande do Sul e um show da Madonna, por mais incrível que possa parecer, acaba tendo uma certa conexão, né? É um negócio tão é assim, é surrealismo na veia, né? Porque não poderia ter nenhuma conexão, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas no Brasil tem. Então eu vou começar agora pelo Vitor, que me deu gancho, generosamente me deu gancho, vou voltar para ele. E aí, Vitor, a Madonna ajudou a curar um país dividido? Nossa, realmente o cara mora em Nárnia, né? Não é possível. Ele não mora no planeta Terra. Eu acho o Quem foi que seguinte, falou isso? Porque eu vi a Eliane Luciano Cantanhede Huck, falando isso. Luciano Huck, A O Luciano Luciano Huck Huck. falou, porque Ele é o a pai da Eliane criança. Cantanhede Ela escreveu adotou. isso hoje. Ela ela adotou. escreveu isso hoje. Meu Deus do céu. O pessoal está Onde sem esse noção pessoal mesmo. vive, né? Eles vivem naquele eixo ali, Leblon e Ipanema. Vocês sabem, né, que uma vez fizeram uma brincadeira dizendo como é que seriam as capas de jornal em caso de fim de mundo. Então a capa da Folha é assim, né? Fim do mundo, veja o gráfico. E na capa do Jornal do Brasil seria assim: fim do mundo, veja como fica o trânsito na Zona Sul, né? Então esse pessoal é tão ensimesmado, eles estão num mundo tão próprio que realmente ele acha que aquilo ali. Que eu fiquei perguntando, será que ele acha isso mesmo? Ou será que ele está fazendo um tipo? Mas, ou um pouco dos dois, mas eu acho que o cara acha isso mesmo, Vitor. É uma realidade distópica, né? Veja, nada contra o show, né? Acho que os velhinhos têm também o direito de fazer seu show, pô. Se tem público, né? Elton John, Sem aquele Rolling dúvida. Stones, a turma toda faz show. Normal. O que eu achei desproporcional foi a cobertura. Como se fosse um negócio do outro lado do mundo, né? Uma coisa extraordinária. Falei, quantos shows a gente recebe por ano aqui? Mas boas dezenas de shows. De gente bem qualificada, inclusive. Então, é mais um show. Aí foi tratado como se fosse nossa, o show do milênio. Muito, Foi um mais pouco uma, desproporcional. foi mais uma das tantas lutas do século, né? É. A luta do Mas século, já sem, teve sem umas 30, contar que né? o show em si já até está meio ultrapassado, né? Foi em playback, não teve nenhum Playback não, sucesso. senhor. O senhor dobre a sua língua. Playback não, senhor. Foi em bases pré-gravadas. Bases para gravar. Exatamente. Vamos mudar o nome Já, certo para coisa. Você a está verdade é que não insinuando tem que a Madonna foi lá enganar um monte de trouxa e ficou mexendo a boca ao invés de cantar? Não, são bases pré-gravadas. bases para gravar. Não tem nenhum sucesso, vive do passado, até aí tudo bem, né? Acho que construiu sua fama e toda em cima de hits do passado, tem tudo de. Mas só acho que foi um pouco demais. E acho, também sou contra essa conversa, tem que cancelar o show. Não, o show tá lá, tem que ter show, normal. Eu só realmente fiquei muito surpreendido com a apoteose, né? Nossa! E
é, negativamente surpreendido, porque no mesmo dia já estava rolando a tragédia. E a cobertura foi muito desigual. Um pouco de, assim, a tragédia foi colocada meio que na quarta derivada, né? Não estava muito E, conveniente o dia, né? putz, podia ter essa chuvarada ter acontecido daqui a 3 dias, né? E isso realmente foi isso que me chamou a atenção. Não há nada contra, tipo, tinha que show em outra cidade, teria que acontecer mesmo. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu achei meio patético foi esse tipo de declaração, né, dos habitantes de Nárnia e a desproporcionalidade na cobertura. Quanto ao show em si, eu acho que a Madonna já está meio velha para fazer esse papel de adolescente ousada, né? Mas cada um tem o direito de fazer o que quiser também. Quem sou eu para julgar, né? Quer fazer, faz. Eu só acho que não tem o mesmo impacto do que tinha há 30 anos, né? Vamos dizer que as coisas mudaram muito, né? A única que conseguiu envelhecer sem perder a classe é a Dercy Gonçalves. Aliás, fizeram algumas maldosas comparações, né, da Dercy com a Madonna. E você, Xará, o que que você achou do show? Você viu o show? Não, eu perdi. Eu infelizmente tinha um outro compromisso mais importante, que era, nem lembro agora qual que era, mas enfim, era mais importante. É, assim, eu vou só analisar o lado econômico, né? Eu vi muita crítica, né, ao governo do Rio, à prefeitura terem colocado 10 milhões. Aliás, só para fazer uma observação, não foi um show qualquer, foi um show com 1.600.000 pessoas, que na verdade foram 700, porque eu vi alguém fazendo essa conta, então foram 700.000, não foi um Não dá. milhão e Não 600. caberia 13 pessoas por metro quadrado naquele espaço que Exatamente. o pessoal Isso, ocupou. isso. Então foram 700, mas tudo bem, 700 ainda é um bom número, né? Só que ajustado pelo preço do ingresso, não foi tão grande assim, né? Você tem que ajustar pelo preço do ingresso, né? Porque de graça tem injeção na testa, mas enfim. É, né? Isso que eu fico impressionado. Público recorde em show de graça. Grande merda, Exato! pô. Pô, sério? Caraca! Legal, Mas tá bom. esse foi um É argumento assim. que eu, só fazendo uma parte, esse foi um argumento que eu vi, mas quem é que leva esse tanto de gente? Ué, muita gente levaria. De graça, Exato. muita gente levaria, não Pô, o é? Papa levou mais. Né? Quando o Papa foi em Copacabana, levou mais gente. Mas, enfim, Não porque eu sou fã, não, mas coloca o é, YouTube em Copacabana pra você ver o que é gente. por, é, o lado econômico, 10 milhões a prefeitura colocou, mais 10 milhões o governo do Rio, foi muito criticado e tal, mas isso movimentou 250 milhões de reais na cidade. Então, eu acho que nós já temos a solução para o nosso problema fiscal. É trazer Show. shows de graça toda semana em Copacabana. Em outras praias também, Cara, porque cada só uma vez que você observação. trouxer, Eu tô percebendo uma certa ironia nas suas palavras ou é impressão minha? de maneira nenhuma, essa é a solução, a nossa solução, a solução para o nosso problema fiscal. Porque cada vez que você investe, pô, são 20 milhões, você vai obter 250, você imagina, você, acabaram nossos problemas. É um show por semana em cada praia brasileira, você acabou, em pouco tempo nós vamos ficar muito ricos. Enfim, eu não sei por que que a gente não repete isso. Só antes de passar a bola pro Márcio. Xará, então você acha que não tem um racional econômico? Que se você criar Claro um que evento. não! Puta que pariu. Assim, vamos lá. É assim. Não, movimentou 250 milhões na cidade. Quanto entrou de impostos para o Caixa do Rio? Ah, não, mas é que não é essa conta. Essa conta, precisamos ver quanto movimenta. O que que é esse negócio de movimentar? Ah, porque teve voos adicionais, porque ocupou mais os hotéis. Não, beleza. O governo, o povo do Rio estaria melhor com ou sem. Esses 20 milhões gastos estariam melhores em outras coisas para o povo do Rio ou movimentando avião e hotel?
Quem fez essa conta? E esse movimentar é suspeito, né? Porque como é que eles sabem qual que é o delta, né? Porque o que vale é o delta. Exato. Não, mas Agora, Pô, mas tem eu um vou até movimento que conta, arredondar. tudo aconteceria de conta qualquer chutada. jeito, né? É Eu vou Até até é acho um que, baita chute. eu sem vou até um dúvida que pouco. teve alguma coisa adicional, não tem dúvida. A questão não é essa. A questão é, pega 20 milhões. O que que você faz com esse dinheiro? Quantas casas você constrói? Quantas, sei lá, quanta Bolsa Família você distribui? O que que é melhor do ponto de vista de bem-estar da população como um todo? Então, Xará, porque veja só, o que que eu penso? Só fazendo uma parte aí no seu raciocínio. Veja só, vamos imaginar que você tivesse uma possibilidade métrica e chegasse a uma conclusão, né? Ali tem um modelo que você gera ali um nível de atividade que vai empregar pessoas, que vai gerar tributos e tudo mais. Ainda assim, você esbarraria em duas coisas. Primeiro, o nível de eficiência do uso desse delta, desse alfa, né, que vai estar sendo gerado, né? Sim. E incluso nessa eficiência do uso desse recurso, o altíssimo nível de corrupção que assola o Brasil, né? Então ainda que, né, então assim, ainda que esse racional econômico fizesse sentido, fosse uma métrica, não fosse só um discurso, porque o que a gente vê aqui é um discurso, ainda que esse discurso sustentasse através de uma métrica, quando esse dinheiro vira recurso público de novo e numa quantidade maior, quem é que garante que esse dinheiro vai ser bem gasto e não vai ser abocanhado pela corrupção? Bom, então, se tinha um aspecto para ser avaliado no que diz o aspecto econômico, o Xará já acha que esse aspecto não justifica o show. O Vitor acha que é o seguinte: público recorde com ticket de graça não faz muito sentido. E você, Márcio, o que achou do show? Bom, eu não vi também, tinha uma coisa muito mais importante para fazer, mas também Pô, tô me não sentindo lembro super mal para exatamente. assistir, hein? Acho que, acho que Eu vou tinha um jogo confessar da que Série assisti. B, tinha um jogo da Série B muito bom que estava passando na hora, e eu vi, deve ter sido isso. Série B do Campeonato Filipino, né? Mas, enfim. Mas é, eu, assim, da frase do Luciano Huck, essa frase que é emblemática, certamente vai para as grandes frases do Brasil, tem um toque ali que é interessante, porque ele fala que o país está dividido, né? E temos que unir esse país, mas ele fala dentro do cercadinho VIP, né? Quer dizer, vamos dividir, mas, ó, pera um pouquinho. Vamos unir, mas Nessa nem tanto assim, gentalha aqui né? dentro, não, porra. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse país está dividido, Vamos mas unir eu o estou no país. cercadinho VIP e vocês que se for. Então, fica mais cretino ainda como se fosse possível. Né? O cara reclama que o país está desunido, está dividido, mas eu estou no cercadinho VIP aqui, vocês estão na areia aí e está tudo bem. Então, foi genial, essa frase foi absolutamente Vai pro genial. FEBEAPA, né, Márcio? Mas, eu choro de saudade do Stanislau, meu Deus do céu. Esse era bom mesmo. Mas então, esse ponto, quer dizer, torna a frase mais ridícula ainda, né? Outro ponto que essa história do retorno econômico, né? Isso aí é um troço bastante complexo. Eu não sou da área, sou só engenheiro, mas pode até fazer algum sentido, né? Dependendo do que você fizer. Ah, tem o intangível que a gente, sempre que eu me lembro disso, eu me lembro da Copa do Mundo da África do Sul, né? A África do Sul é um país que não liga para o futebol, construíram estádios lá que viraram elefantes brancos e coisa e tal, mas alguém do comitê, não me lembro quem foi que falou, né? Que se você pegar o dinheiro que entrou lá, com o dinheiro que eles gastaram, deu prejuízo, VPL é negativo, né? O valor presente líquido é negativo. Mas o que que era a imagem da África do Sul antes da Copa e depois da Copa? E isso realmente mudou bastante. A África do Sul era a África, né? Aquele lugar que, de repente, eles mostraram que não, nós somos. E a África do Sul que ainda tinha aquele negócio do apartheid, etc., e que teve um líder chamado Mandela, que, ao contrário de alguns outros, né? Ele chamou a galera para conversar, ele pagou o jantar do cara que foi carcereiro dele durante mais de 20 anos. Isso é outro departamento. Então, juntando isso tudo, né, eu acho
É claro que não é esse número aí chutado, 250 milhões, é da mesma fonte das 10 milhões de crianças que Israel matou em Gaza, é da mesma fonte das 120 milhões de pessoas que o Bolsonaro botou para passar fome no Brasil. Enfim, né, esse negócio, 250 milhões realmente só rindo mesmo. Dizer que esse show movimentou 250 milhões, e aí o que o Guterman falou é perfeito, é só fazer um desses por semana. E a Madonna quer dizer, é aquele negócio, né? Eu sempre lembro da entrevista da Leila Diniz em 1969, eu tinha 17 anos. Se você pegar a entrevista que a Leila Diniz deu em 1969 e trazer para os dias de hoje, o que ela falou, hoje qualquer guria de 18 anos fala que ela era dona do nariz dela, que ela dava para quem ela quisesse, que ela fazia sexo por prazer e que esse negócio de casar para perder a virgindade era besteira. Isso na época fazia sentido, né? Foi revolucionária, ela foi excomungada, aquele negócio todo. A Madonna é a mesma coisa, quer dizer, ela foi excomungada. Agora, uma senhora de 65 anos lá fingindo que está fazendo sexo oral em cima do palco, porra, sexo oral, até onde eu me lembro, era um negócio divertido, mas entre quatro paredes. Agora, uma velha simulando que está fazendo, pelo amor de Deus, isso aí É já só disgusting, né? é disgusting. A palavra é essa mesmo, disgusting, né? Então, eu não vi, não perdi nada, tenho certeza, né? O Não jogo viu está e não sendo gostou, né, difícil. Marco? Hã? Não viu e não gostou. Agora, se tem gente para ir lá, se o pessoal achou bacana, se você acabar de dançar, pô, que legal, que bom, tá bom. Pode-se discutir o preço que foi pago. Agora dizem que ela deu 10 milhões lá para o Sul. Se ela deu, ótimo, que Essa maravilha. foi da mesma fonte, viu? É da É, mesma É, fonte dos 120 milhões, a mesma fonte. isso, bom, mesma fonte. pouquíssimo confiável. Se não apresentar o Mas vamos comprovante dizer do que Pix, seja, né? Vamos dizer que seja, né? Então, tá bom, vida que segue. Agora, dizer que foi um show de outro planeta, que ajudou a melhorar o mundo e coisa e tal, pô, vamos se roçar nas ostras aí, deixa a gente em paz. Então, é bom, só isso que eu di- acho. diferente dos meus amigos que têm uma agenda fervente nos embalos de sábado à noite, eu não, tenho me virado um ermitão. Como eu moro no meio do mato, se tem uma coisa que eu faço questão no final de semana é ficar em casa e é mais difícil me arrancar de casa do que qualquer outra coisa. E eu assisti o show e assisti na íntegra. Eu já tinha assistido dois shows ao vivo da Dançou? Madonna, já Dançou? tinha assistido, eu não entendi. Dançou bastante? É. Não, isso aí, não vamos chegar a tantas intimidades. Mas é o seguinte, Fez aquela, pagou aquele mico daqueles apresentadores da Globo News? pelo amor de Deus, aquilo ali, eu fico imaginando, naquele momento ali, o Roberto Marinho tá fazendo assim, ó. Porque você imagina, né? Nós somos de uma geração que cresceu ouvindo um padrão Globo de qualidade, né? Não era isso? E ver o que a Isso. gente está vendo na Globo News é surreal, né? Mas enfim. Bom, então vamos por partes aqui. A parte artística, né? Eu assisti dois shows da Madonna ao longo da minha vida, um aqui no Morumbi, foi próximo da época que também vi o show do Michael Jackson, e assisti um show da Madonna nos Estados Unidos, num ginásio fechado, era aquele que tinha um crucifixo e tal. Bom, a Madonna sempre foi uma grande performer, né? Então, naquela ocasião, ela ainda era cantora, e fui lá e vi um concerto de música pop. Ela cantava bem, né? Um repertório legal, várias músicas e tal. O que a gente viu agora não foi bem isso que aconteceu. Se fosse, por exemplo, uma apresentação do Circo de Solé, aí eu daria uma nota mais alta, porque você tinha vários elementos, dançarinos, imagens, som e tal. Agora, como um show de música, o mínimo que você espera é que a pessoa que esteja ali no palco esteja cantando, né? E não foi o que a gente viu. O que a gente viu foi o uso de playback, não, bases pré-gravadas. Bases Hum. pré-gravadas. Porque é novilíngue, né? Que é a mesma turma que fala que caixa 2 é recurso não contabilizado. É a mesma turminha. Então, assim, artisticamente falando, foi uma grande produção, mas como show de música, você não tinha músico, né? E você não tinha voz de verdade. Então, assim, foi 100% playback. Nesse sentido, apesar da grandiosidade da produção, acho que foi um show abaixo da média, se você pegar o histórico da Madonna, que já fez grandes shows quando ela era cantora.
É. Sobre público, eu vi algumas pessoas, de forma intelectual bastante desonesta, tentando traçar um paralelo, que tinha flopado a manifestação do Bolsonaro, e que, teoricamente, o público que estava ali naquele show da Madonna era majoritariamente eleitores de Lula, um negócio sem pé nem cabeça, Meu que Deus do céu. eu só estou mencionando porque é tão sem pé sem cabeça que vale a menção única e exclusivamente por isso, mas não vale a menção sobre o Nossa, aspecto da sério que gente, teve gente que fez isso? várias pessoas. Eu acompanho muitos Tem, perfis de esquerda no Twitter e muita gente dizia: você acha que esse povo todo que está aí votando no Bolsonaro, olha a força do Lula Meu aí. Deus do céu. Então, Meu assim, Deus. eu me deparei com esse tipo de insanidade. Eu vi, cara, Eu assim, acho que tem um ponto, desculpa, uma parênteses, eu acho que tem uma ponta de razão. Vou explicar por quê. O pessoal porque, estava lá para esperar, esperando que a Janja subisse no palco. ah, pode Foi para ser. lá para isso. Inclusive, eu acho que saíram decepcionados. Foi a grande frustração da noite a ausência da primeira-dama, que cá pra nós, hein? Tava doidinha pra ir, hein? É, Tava tá. doidinha pra Tava, ir. só Não foi a porque ele queria patrulha não mal. deixou, porque se não É, tivesse patrulha, ela tinha subido no palco, exatamente, meu. né? É aquela história. Você ensina o pessoal, você patrulha, você ensina o pessoal a patrulhar, né? A bichinha ficou doidinha em casa pra ir lá, porque ela gosta, né? Pô, boquinha livre, né? Ela gosta. Então, assim, e acabou não indo. Então, assim, a questão do público, claro, o público rapper é um evento de graça, na praia, enfim, eu acho que outras bandas, outros cantores também fariam sucesso igual. A parte, assim, a Madonna, ela sempre foi polêmica, a vida toda dela, né? Eu não sei se é um traço de personalidade, se é uma estratégia de marketing, se é um pouco de cada coisa, mas ao longo da vida dela, ela garantiu bastante da notoriedade dela por isso, não mudou nada, mesma coisa, né? As simulações de sexo oral, essas coisas, assim, eu vi aí um certo moralismo, eu fico pensando assim, pô, o pessoal esperava o quê no show da Madonna? Exato, A exatamente. Madonna de sempre, a mesma coisa de sempre, não vi novidade nenhuma, novidade nenhuma. O fato de ter sido transmitido por um canal aberto, pô, mas que hora que foi o show? Foi 6 da tarde? Não, show era. Até nisso o show foi igual. Porque o show estava marcado para as 9h45, começou com 1 hora de atraso. Então, assim, era a mesma Madonna de sempre, as mesmas músicas de sempre, a mesma produção de sempre, até o mesmo atraso de sempre. A única coisa que não teve de sempre era a voz dela, que ela não cantou, era um playback. Então, assim, pau que bate Chico, bate em Francisco. Quem defende liberdade de expressão não pode querer censurar o show e o seu teor, né? Se o conteúdo foi transmitido através de TV aberta, foi transmitido num horário, e aí cada pai que tem que ser responsável pelo conteúdo aos quais os seus filhos têm acesso. Eu, por exemplo, a mim incomoda, sim, eu como pai, eu jamais levaria um filho de 10, 11 anos de idade, como o Luciano Huck e a Angélica fez, para ir num show que tem aquele. Eu acho que algumas temáticas abordadas ali não são adequadas para esse público nessa idade. E teve as cerejinhas do bolo, né? Porque que foi a Anitta e o Pablo Vittar, né? Porque entraram mudas e saíram calados, literalmente, né? Elas foram lá como dois, sei lá, dois pets, né? né? Sim, não fizeram ali umas macaquicezinhas e tal. Mas eu penso assim, pô, se eu sou uma cantora e eu vou fazer uma participação especial num show, é mais ou menos Você vai razoável cantar. imaginar que você vai cantar, né? Então, para mim, Exato. ali foi um downgrade desgraçado, né? Porque Pablo Vittar se transformou em, assim, cuidador, né, de gente mais idade, então ele ficou carregando a Madonna para cima e para baixo. Então, assim, não vi nada de novo, assim, o show definitivamente, é, algumas figuras de esquerda, amuretadas, os isentões, quiseram dar ao show uma relevância política que absolutamente não teve. Então, assim, ao final da noite, melhor seria se eu tivesse o que fazer, que nem o Marcelo Gutermann e o Márcio Hermes, que no final ainda me custou, porque a Thelma bem que avisou, mas esse show vai ser uma porcaria. Eu falei, mas é Madonna, vamos ver e tal. Ainda tive que, mais uma vez, eu tive que concordar com a Thelma, aliás, ela sempre tem razão em tudo, né? E cada gente passa, eu só me confirmo que ela tem razão, e isso às vezes me custa um pouco, me sacaneou pra caramba, mas com razão mesmo. Então, assim, o show não teve a relevância política que se diz que teve. O fato do público ser um grande público também não quer dizer nada, porque, por exemplo, se ele, a meu ver, diz muito mais sobre capacidade de mobilização
um político levar 200 mil pessoas num domingo de manhã do que uma cantora de rock lá levar 700 mil à noite num show de graça, né? 200 mil pessoas movidas por convicção política, a meu ver, tem mais sentido. Então, assim, esse show da Madonna e essa coisa de, sincero e francamente falando, estamos vivendo uma tragédia, estamos vivendo uma tragédia. Nós nos solidarizamos com, essa família, com essas famílias, nos solidarizamos, mas eu não vejo o racional de ali, naquele momento, no dia, cancelar. E a mim, o que mais chocou nessa noite não foi simulação de sexo, não foi nada disso. Não foi playback, não foi nada disso. Foi o fato de que durante todo o show, em momento algum, apareceu num telão DOI, SOS Rio Grande do Sul, DOI. Não precisava nem apresentar um Pix. Era a sensibilidade do momento. Já fui em muitos shows ao longo da minha vida em que as produções tinham a sensibilidade de usar aquela convergência de pessoas por uma causa qualquer, contínua ou específica de um momento. Agora, o show, em nenhum momento. Então, a simulação de sexo oral na Anitta e na Madonna, nada disso me chocou. Agora, não registrar de nenhuma forma a tragédia que a gente está vivendo, aí isso sim me incomodou bastante. Mas assim, vida que segue. E por fim, assim, ligando um pouco as coisas, não acho que ninguém tem direito de cobrar quem quer que seja de que faça qualquer ajuda. Acho que quando você tiver, assim, não cobre ninguém, faça você sua parte. E se fizer, o faça com discrição. Isso é bíblico, tá lá, Mateus, né? Se for quer ajudar, quer fazer caridade, não faz propaganda, não faz publicidade. Vai lá, ajuda e cala a boca, entendeu? E eu tenho certeza absoluta que muitos dos empresários do agro que estão sendo criticados como categoria, o Neymar, que não fez uma postagem, que não comentou sobre o tema, mas que hoje uma moça revelou que ele emprestou a aeronave, fez depósito em dinheiro, um monte de coisa. O Luciano Hang aí, tão criticado por tudo que disponibilizou a aeronave. Então, assim, cara, faz o seguinte: tem uma tragédia, faz você a sua parte, não precisa fazer propaganda e deixa para ajudar quem tiver que ajudar. Porque obrigação mesmo, obrigação, quem tem é o governo. É esse o papel do governo, para isso que se paga tributos. Então, assim, para arrematar, foi isso que mais me chocou. O resto acho que está mais ou menos na, na conta. E olha só como as coisas se emendam, Vitor. Como é que a gente, né, percebe toda essa polêmica em relação ao show da Madonna, essa disputa ideológica tendo como pano de fundo a tragédia dos Estados Unidos? Qual é o palco disso tudo? E que você já nos apontava no bate-papo anterior e que escreveu sobre isso, né? São as redes sociais, né? Tem gente que fala que o Facebook envelheceu, né? Então, já é para um público muito específico, né? O LinkedIn, eu particularmente não suporto, né? O Instagram virou plataforma de vendas e o Twitter é como se fosse um tipo de esgoto virtual, né? E tendo essa apresentação, você havia sugerido como tema para a gente debater aqui a exaustão das redes sociais. Então, por favor, a bola está contigo. Eu talvez esteja envelhecendo e com isso esteja me tornando meio ranzinza, mas eu noto esse envelhecimento mesmo. O Facebook não é uma plataforma que conversa com pessoas Mais jovem. menores de, sei lá, estou chutando menores de 35, mas eu estou dando um número, mas ele é direcional. Ele não, por mais que quando você vai pesquisar, você fala assim, 2 bilhões de usuários, não quer dizer nada, né? Usuários ativos, eu acho que tenho a impressão, a sensação que diminuiu pela plataforma, inclusive, ser um pouco transparente em relação a como dissemina as postagens e tudo mais. Também acho que por ser uma plataforma que é muito embasada em texto, ela perdeu relevância porque hoje as pessoas não têm mais paciência para ler. Elas querem ver as coisas de maneira rápida e ágil, vídeos rápidos. Então, assim, Você quer o um exemplo texto disso? Faça uma postagem no Facebook com e sem imagem para você ver a diferença de alcance. é verdade. E aí você tem o elemento que aí não é a plataforma, o pessoal quer ver vídeo, então aí vai lá para o Instagram, que é esse mundo cor-de-rosa, né?
Então, o LinkedIn se tornou um grande portal de classificados, né? Chatíssimo. Putz, eu não aguento passar a timeline, eu não consigo passar 15 segundos, é muito chato. Já fui mais ativo ali, tem muito seguidor ali, mas não consigo me, me motivar, entendeu? E o Twitter é isso que você falou, essa trincheira. Aí você tem outras que eu não tenho nem tenho paciência, né? TikToks da vida, não tenho a menor paciência para entrar. Eu não, Então, eu TikTok eu não vejo, tenho mais idade para ter, já tem os é, filtros mais já, não, próximos. tem velho que tem TikTok. Então, eu vejo uma certa exaustão, mas pode ser que a exaustão seja um problema meu, né? Só que Talvez eu você noto, esteja exausto, é isso que você quer dizer? talvez esse seja eu mesmo, que assim, estou me tornando mais rabugento, mais sem paciência, mas eu vejo, e vejo também que essa questão da preferência pelo vídeo, vídeos rápidos e tudo mais, também fa- muda um pouco, né? Limita um pouco. Então, tipo, quem gosta de fazer vídeo tem que ser rápido também. Também não pode demorar muito. O pessoal também tem paciência de ver vídeos longos, né? Então, não tem paciência de ler, não tem paciência de ver vídeo longo. É, Áudio no WhatsApp tem aí uma etiqueta que é no máximo 30 segundos, né? mas pelo menos colocaram um acelerador, né? Você bota lá Já duas vezes, ajudou. vai rápido, né? É. E aí você acaba ouvindo mais com mais clareza. Mas eu tenho a impressão que, que elas, de alguma maneira, vai precisar se reinventar ou, né? Agora você tem agora inteligência artificial que, de repente, você tem fake imagens, fake vídeos, fake textos, né? Que você não sabe se é autoria ou não. Eu estou entrando num mundo meio complexo, mas eu noto uma certa exaustão, sabe? E E o as que vem pessoas depois? falando para as mesmas bolhas, não conseguem furar as bolhas, né? Então fica uma coisa meio. Você fala só com a turma que meio que concorda. Eu fui do tempo que havia mais debates civilizados no Facebook. Isso não acontece mais, né? Simplesmente não rola. Às vezes você chega lá, o cara já chega dando pedrada, você já tem que É, dar um bloco. eu confesso que a Acho, minha Blockland, que é uma terra distante e fria, onde existe uma proliferação de jumentos, a minha Blockland está cada dia mais povoada. Eles se propagam como praga. E aí, Xará, o que teremos depois? Essa é a minha pergunta, porque Não, se o Vitor esse é traz outro. uma. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo, peraí. Tá. Facebook tem 3 bilhões. O Vitor fala que não tem. Isso aqui precisa ver o número de gente que interage, né? Mas o fato é que tem 3 bilhões de usuários. E YouTube tem 2,5 bilhões, né? Instagram 2, WhatsApp, que não é bem uma rede. Bom, de certa maneira é, né? Porque você recebe notícias. Aí o X está aqui, 600 milhões. Lembra daquela da meta do Facebook, o Threads, né? Que ia substituir o X, porque era uma rede limpinha, né? E ele teve um crescimento brutal, né? Eu acho que ele atingiu 100 milhões de usuários em 7 dias, uma semana. Não está nessa lista. Por quê? Porque o pessoal gosta do esgoto. O Eu pessoal quer adoro o sangue, né? X. Pô, assim, eu sou muito atuante no Facebook, porque é costume, texto, eu gosto de escrever, então é Mas você onde tem gosta espaço para mesmo é do escrever. Notícias Populares lá do Twitter. Puta, mas assim, quando eu quero me divertir, eu vou pro X. Ali é bom, Porque concordo. ali, porque ali, assim, o pessoal é muito bom, é muito ligeiro. Os comentários são a melhor coisa do X. O X ele mistura, Assim, ele tem um nível de excelência em qualquer coisa. Por exemplo, gente burra. Não são burros quaisquer. cada, não, são Não, burros de excelência. Pô, esses dias eu vi um cara escrever para o Alexandre Schwartzman, você precisa estudar economia. Pô, o cara foi diretor do Banco Central, meu amigo. Onde, Vai te aonde mais ferrar, você pô. encontraria isso?
Não, é Então, é fantástico. verdade. Tem um nível de excelência na geometria, Eu sim, acho. em todos os aspectos. Inclusive, eu acabei, putz, eu estava vendo, eu não resisti, eu tirei um monte de foto, vou postar no meu Facebook só as fotos. O tweet era de uma menina numa Ivy League qualquer, não me lembro agora, dizendo que ia entrar em greve de fome pela Palestina. Só que a menina é meio gordinha. Aí, Cara, os comentários. puta, Isso é outra coisa nossa, boa mas do é um Twitter. mais engraçado que o outro, mas assim, o negócio, você ganha o dia. Você fala assim, puta, é muito bom, é muito bom. Então, discordando um pouco do Vitor, eu acho que não tem, vai surgir alguma coisa, assim como surgiram as redes sociais, a gente não consegue ver hoje o que vai ser, e essa evolução, ela é, enfim, até imperceptível, né? Porque você pega nuances, né? Então, é o vídeo curto hoje, amanhã é alguma coisa com inteligência artificial que a gente não sabe exatamente como vai ser e tal. E digamos, essas migrações, né? São difíceis até de antecipar. Mas Então, eu, você acha que, diferente do que o Vitor pensa, que tem um processo de exaustão, tem uma acomodação. É isso aí, daí para frente, e que siga assim, então, Xará? eu não, de fato, acompanhar só o número de usuários, eu acho que não é suficiente. Precisa ver o nível de engajamento, né? Quanto tem de interação, tal, e eu não encontrei essa estatística Mas eu para ver acho que se em de fato termos está de. perdendo. É, O eu problema é acho que não tem o que substituir. Esse é que é o ponto. exatamente. Você fala assim, puta, fiquei cansado. Vou sair das redes, não vou mais interagir. O que você vai fazer? Você vai ficar fora das discussões, dos Não, acho memes. Todo que não. mundo está falando sobre isso. É que Mas nem filho, você não quer dar um celular para o filho porque faz mal, tal, né? Putz, ele vai ficar exposto, tá? É verdade isso que está falando. Sim, Mas só aí, mas aí vai ficar fora. a grande questão é a seguinte: as plataformas atuais, elas meio que particularmente, eu sou também um usuário maior do Facebook também porque gosto de texto, mas não estou satisfeito com o Facebook. Eu acho que está perdendo o É, vigor. As demais plataformas não me atraem. Tudo sim, bem que o X é engraçado e tal, mas olha lá para, né, dar umas risadas. Então isso. você fica um pouco órfão, entendeu? Pô, e você, vou Marcião? deixar de usar? Não, não vou deixar de usar, mas Não, eu estou entendo, mas gastando talvez cada vez menos talvez seja, tempo. Essa que é a verdade. talvez seja o caso de seguir as pessoas certas. Digo, não no Facebook necessariamente, porque ali está difícil, mas eventualmente blogs, né? Voltar para os blogs interessantes, enfim, alguma coisa nessa linha, porque não tem Tecnicamente, em muita alguns. alternativa. Tem até, o Twitter ele tem uma coisa de excelência que, sim, tecnicamente, por exemplo, você tem alguns perfis muito interessantes. Por exemplo, no nosso caso, que é o mercado, a IP, que é uma gestora, pô, eles publicam conteúdos muito legais. E você, Márcio, acredita que as redes sociais estão num processo de exaustão? Qual que é a sua preferência? Você tem uma conta secreta no TikTok que a gente não saiba onde você encanta o mundo com os seus dotes de dançarino? Como é que é Não, isso? não cheguei lá ainda. Bom, só fazendo contextualizando um pouco a coisa, né? Eu me lembro que em 2001, eu ainda estava na Petrobras, eu participei de um seminário de gestão do conhecimento que tinha um pessoal da NASA, né, explicando. E aí uma menina de lá fez uma apresentação, eu nunca esqueci desse detalhe. Nós estamos em 2001, e ela falou que a síndrome do final do século XX tinha sido a AIDS, né? Eu não me lembro, termina em síndrome, né? O AID eu nem me lembro mais o que é, né? Imunodepressivo, né? Alguma coisa assim. E ela disse que Uhum. o problema do século XXI ia ser o TMIS, Too Much Information Syndrome, que as pessoas iam entrar numa situação tal que a quantidade de informação ia ser tão grande que atingiu o esgotamento em algum ponto. E ela previa, né, que ou as pessoas iam escolher, olha, eu só vou receber informação da minha tribo, né, e, enfim, outras coisas desse tipo. Então, o que acontece, na minha visão, né?
O Vitor falou disso, o Guterman falou. Por que que eu gosto do Facebook? Porque eu gosto de escrever, eu gosto de ler textos e coisa e tal, e discutir em cima disso. Agora, eu faço parte de uma geração que leu muito. A gente leu muito, a gente tem, né? A, por exemplo, se eu faço um comentário citando a Revolução dos Bichos, do Orwell, muita gente leu isso aí. Eu penso, eu hoje em dia, quer dizer, a geração dos meus filhos já não leu muito. A geração dos meus netos, tudo bem que eles estão pequenininhos, mas quer dizer, hoje em dia, essa coisa da pressa, né? Como é que alguém vai parar hoje em dia e ler 100 anos de solidão, como eu li com 18 anos de idade? Não. As pessoas vão no Google lá, é o famoso vou esperar virar filme e olhe lá. Então, isso tudo, né? O que que acontece? O conteúdo, essa é a minha visão, o conteúdo das redes hoje, né? Ele caiu de nível assustadoramente. E quando o conteúdo cai muito de nível, as pessoas, né, ficam esperando que aconteça alguma coisa nova, né? Porque quer dizer, quem bota conteúdo de nível é a turma que se informou, e cada vez mais as gerações se informam menos. Eles têm menos, né? Aí eles querem imagem, eles querem isso e aquilo. Eu me lembro de uma piadinha do pessoal do Caceta e Planeta, ainda no tempo do programa, né? Eram eles sentados na praia como se fossem três, quatro surfistas, né? Eu, tipo assim, os caras, né, sei lá, puxando. Não sei se você lembra dessa história. Aí, aí um deles olha para o outro e fala assim: né, tudo a ver, olha para o mar, né? Aí o do lado diz: tudo a ver, o terceiro é tudo. Aí o quarto, né? Olha, pessoal, nada a ver. Aí o cara diz: pô, agora que o papo estava ficando bom, vem um babaca aí e atrapalha tudo. Porque o máximo de conversação que os caras conseguem é o tudo a ver, tudo aí. Se você chega e nada a ver, porra, aí o mundo cai. Isso tem a ver, né? Tudo a ver, tem tudo a ver até com essa polarização estúpida. Porque quando você tem menos informação, né, você não tem capacidade de trocar ideias. Você não tem a capacidade de conversar civilizadamente em cima do assunto. Aí as pessoas vão fazer o quê? Vão simplificar. Bolsonarista é igual a filho da puta, igual um cara que não pode, não deve viver em sociedade. A tragédia do Rio Grande do Sul é culpa dos bolsonaristas. E os caras. Agora, onde é que isso vai chegar? Né? Só para terminar, eu me lembro de uma história do Albert Einstein, né? Que ele falou isso no rescaldo da Segunda Guerra, isso na década de 50, que se acreditava numa terceira guerra, e perguntaram a ele quais são as armas que o senhor acha que vão usar na Terceira Guerra Mundial. E ele falou, na terceira eu não sei, mas a quarta eu tenho certeza vai ser com tacape, vai ser na Tacar porrada. pau e pedra, né? Então, quer dizer, nós estamos chegando muito, não houve a terceira guerra, mas nós estamos chegando muito perto do TACAP. E por isso que as redes sociais estão. Agora, como toda crise, isso pode trazer um negócio muito bom, pode ser as pessoas voltarem a tentar se informar melhor, a tentar discutir, porque tem ótimas discussões no Facebook, tem ótimas discussões no LinkedIn, que são as que eu frequento. Eu não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho porra nenhuma. Mas tem ótimas discussões. Agora, o ponto é esse, né? As pessoas vão ter que começar a se informar, ou então nós vamos viver um mundo aí que, sei lá eu como é que vai ser. É complicado. Eu, Eu concordo, eu não eu devo concordo. durar muito, então eu Vira essa vamos boca ver. para lá, você vai viver passar do 100. Olha só, A gente vê. eu concordo com o Vitor que tem uma exaustão, um esgarçamento, né? Acho que no começo as redes sociais elas eram menos populares e eu não estou longe de mim querer ser elitista, que eu sou um simples paraíba, mas pelo fato de serem menos populares, em tese, você tinha ali uma qualidade de pensamento, de massa crítica melhor mesmo, os debates tinham um certo nível, e na medida que isso vai se popularizando, os temas também vão se popularizando, o debate vai perdendo foco,
e vai, é como se fosse um esgarçamento, né? Mas eu entendo também que é como se fosse uma curva de acomodação. Você sai do zero, você cria novidade, uma certa euforia, e agora nós caímos numa mesmice. Então, existe uma exaustão? Acredito que existe. Mas essa exaustão não é o prenúncio do fim, né? Essa exaustão é o começo da normalidade, da perpetuidade dessa tragédia cotidiana que a gente se transformou em um mundo em alguma medida. Cada rede tem mais ou menos mesmo um perfil. Eu acho que o Twitter, em termos de influência, acaba, a meu ver, sendo o mais relevante de todas as redes. Temos assim de influência política, de tendência, enfim. Mas Concordo. eu concordo com o Vitor de que assim é uma curva de acomodação. Mas o Twitter, a meu ver, ele hoje, ainda que não tenha um maior número de usuários, mas ele é a rede mais relevante, aonde realmente eu acho Mas tem que um maior número de tretas. exatamente, porque eu acho que ali que é o Não, verdadeiro foco do debate. basta ver as referências no jornal. Sempre que sai alguma coisa no jornal de alguma fala, é do Twitter, de Sim, algum político. o presidente do Congresso, da Câmara, Arthur Tweetou. Lira, né, tweetou não sei o que lá. Então, realmente, acho que tem essa relevância, mas não acho que seja o final. Eu acho que é uma acomodação. Nós tivemos um boom e aí uma acomodação, mas eu não consigo imaginar a gente viver sem. Bom, nós tínhamos eu vou pedir hoje para o Márcio aquilo que eu pedi para o Vitor na semana passada, que era a gente colocar para a próxima semana um tema que tem como pano de fundo o futebol. Né? Como não é um tema da semana, mas é um tema do momento, vamos deixar para a próxima semana, até porque a gente já está aqui com quase 1h10 de bate-papo, e vamos começar aquela rodada de bola dentro, bola fora e dicas, né? Eu vou quebrar um pouco aqui, já estou falando mesmo. Bom, a minha bola dentro, a minha bola fora, é para todo e qualquer pessoa que politize essa tragédia que o sul do país está vivendo, para as autoridades públicas que estão mais preocupadas em alimentar suas vaidades do que resolver problemas, para as pessoas que não respeitam a memória dos que partiram e do luto das suas famílias. E em contrapartida a isso, né, porque tem gente boa e tem gente ruim, a minha bola dentro vai estar para toda essa rede de solidariedade, né, todas essas organizações não governamentais sérias, que a gente sabe que está fazendo um trabalho sério e que estão prestando um auxílio muito valoroso para um momento tão crítico como esse. E de dica, eu vou dar uma série do Netflix chamado Caso Assunta, foi um crime que chocou a Espanha, mobilizou a Espanha, um casal que adota uma filha de origem chinesa. Essa menina é assassinada, recai a dúvida sobre a autoria desse assassinato, sobre os pais, e a história se desenvolve a partir daí. É um caso verídico e acho que vale a pena acompanhar isso. E você, Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? A minha bola fora é igual a sua. Eu vou chamar de. Minha bola fora é a casquinha. Todo mundo quer pegar uma casquinha aí da tragédia para se promover, enfim, e para tomar de alguma maneira vantagem. Então, essa é a bola fora. Minha bola dentro, eu escrevi sobre isso, vai para o nosso ministro da Previdência, o Luiz Marinho, que. Previdência não, Trabalho, Luiz Marinho, Lá vem. porque ele deu uma sugestão que eu acho que tem que ser levada em consideração aí, numa eventual reforma do Banco Central, que é incluir o ministro do Trabalho e o ministro da Indústria e Comércio no Copom, que é para dar aquela visão do setor real da economia, né? O mercado de trabalho, a indústria, o comércio, enfim, porque senão fica muito na mão dos planilheiros da Faria Lima. De fato, ele tem um ponto, né? Eu acho que vale. Então, minha bola dentro para o Luiz Marinho. Trazer um pouco de sensibilidade social para a questão da política monetária. Faltou só a ministra da Igualdade Racial aí para compor também o Copom, para dar aquela arredondada. Para combater o racismo monetário. O racismo monetário, Aliás, exatamente. essa senhora deu uma declaração que vale uma bola fora, hein? Sim, Então, ela pediu voto, né? você já Putz, deu sua dica, impressionante. Xará? Não, ainda não, né? Não, minha dica, na verdade, é assim, é uma meia dica.
Explica Não aí, é porque nem eu já uma vi dica, antidica, nem eu já uma vi dica e dica. antidica. Como é que é uma meia dica? Meia dica fica no meio do caminho, porque não é tão ruim, mas também não é tão bom. Eu fui assistir Guerra Civil no cinema, o que eu posso dizer é que dá para esperar o streaming tranquilo, Não não precisa ter precisa pressa. gastar dinheiro. Não precisa ter pressa. Ô, Vitão, Não, não é você. ruim, não é ruim, Mas também não é tão bom também não é assim. bom. Tem uma É. música que fala alguma coisa assim. Lulu Não vou dizer Santos, que foi não vou ruim, dizer que foi ruim, mas também não também foi não tão foi bom tão bom assim. assim. A minha mulher sempre Vitão, diz que a maior ofensa que você pode dizer para uma mulher é isso, né? Porque ele fez essa para a Scarlett Moon, né? Quando é, separou dela. Diz que é a coisa mais horrível que você pode dizer sobre um relacionamento. Ah, não vou dizer que foi ruim, mas, porra, também não foi tão boa. Depois a gente descobriu que ele gostava de outra coisa. Mas, enfim, segue o jogo. Tá Mas explicado, né? é complicado. Ficou os explicado. mornos, né? E aí, Vitor, É. e você? Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Eu endosso as bolas fora, aí a declaração que eu me referi, Guterman, era que ela falou, não sei se você viu, que os alimentos deviam ser canalizados primeiro para ciganos e quilombolas, deviam ter prioridade no Ah, recebimento da ajuda lá no Rio não, Grande do Sul. ela soltou outra, igualmente horrível, que o governo está ajudando os desabrigados, enfim, tem 1,5 bilhão, né? Soltou 1,5 bilhão de reais para ajudar tal. E aí, no parágrafo seguinte, ela diz assim: hoje é o último dia para se cadastrar na Justiça Eleitoral, para você votar, então vamos votar lembrando de quem pensa no povo. Olha isso, impressionante, Mesmo. né? Nossa. É E a impressionante. dica? Um E a negócio dica, assim Vitor? inacreditável. A bola dentro é a A outra dica, bola, Vitor. outra bola fora, a flopada das manifestações de 1º de maio, nós nem falamos, né? Que Puta, fiasco. nem falamos, meu Deus do céu. Como é que a gente perdeu isso? Então, Como a gente um perdeu isso? Me fala. fiasco, É que esse negócio do Rio Grande do Sul é, monopolizou, mas isso era um um fiasco assunto. Vamos falar extraordinário. no próximo, vai? Vamos falar É, semana que vem, fechado. Que Deixa, merece, merece. deixa. Foi e, lindo, foi e, lindo. e o Com uma vantagem, derretimento, né? Essa semana sai pesquisa lá de popularidade do governo, né? Talvez a A gente já gente Verdade, tenha já saíram foi nos várias aí. assuntos. Eu achei que foi lindo, mas continua, a gente fala disso continua semana que vem. derretendo, né? Essa lá do CNT, que é top governista, já mostrou derretimento. Mas é isso, enquanto o Janja fica adotando cachorrinho, fica postando, isso não tá dando certo, né? Isso não tá dando certo. Esse pessoal já foi melhor de marketing. É boa a bola fora, né? Bola dentro, não tem bola. Cara, eu vou dar uma bola dentro. O técnico do São Paulo que vocês arrumaram, me parece que é um cara bom, viu? Eu também acho. Tô sentindo, Técnico vibrante, sentindo para mim, é que já meio caminho. esse cara me parece que acertaram. Eu tô achando Ele que o parece São meio Paulo retardado. Isso é bom é para um técnico. Isso é meio bom. maluco, né? Mas É, ele ele deu não é uma muito bom. virada já Ele, deu e para aí ver acho que ele deu que mudou o uma time. mesclada aí no negócio. Eu acho que ele deu É, uma acendida lá. Aquele outro era muito. Parecia um mini Tite, pelo amor de Deus, chato pra é, cacete. é. Era esse outro era assim, tipo uma misturinha de Tite com Lazzaroni, sabe? Uma coisinha chata, sabe Nossa assim? É, Puta, Nossa chato. Senhora! Mas Cara, quanto verdade. mais você ganha, mais perto você está da derrota. Quanto mais você perde, mais perto você está da vitória. Pô, depois do teu time levar um chocolate. Papa. E é. você, Márcio, qual é a sua bola dentro, sua bola fora e sua não, dica? o Vitor deu a dica, eu não ouvi. Não deu. Não, Ah, não tenho dica. tá Tô sem sem dica. dica. Não, não tem? Então tá. Bom, a bola dentro é para todo mundo que ajudou, se foi o Neymar, se foi a Madonna, enfim, todo mundo que de alguma forma se solidarizou, independente, né, ao contrário de alguns ministros, independente de quem votou, de quem apoia, de cor, raça, etc. Então, a bola dentro é para quem está apoiando, né, principalmente para quem está apoiando calado, né? A bola fora é para politização, mas especificamente a minha bola fora vai. Eu quase nunca vejo a Globo News e eu casualmente estava vendo quando a nossa ministra do Meio Ambiente falou sobre a tragédia. E eu assisti a declaração dela. Eu quero deixar claro o seguinte, né?
a história de vida da Marina, ninguém vai contestar. Ela tem uma história de vida bacana, saiu de onde ela saiu. Agora, tem uma frase do meu conterrâneo João Saldanha, né, que me lembrei nessa hora. O João Saldanha, já que se falou em futebol, né, o João Saldanha foi treinador, foi cronista, excelente, né? Ele era tanto treinador, tanto tinha vivência de treinador como de cronista. Como é que E era, Márcio? O senhor manda foi. no governo, na seleção, quem manda sou eu. Ah, essa tá, mas tem uma outra dele que era muito boa, que era o seguinte: volta e meia o pessoal cobrava, né, a escalação do jogador, que era mais ou menos, e o pessoal dizia, não, mas ele é um cara trabalhador, ele treina muito, coisa e tal. E aí o Saldanha dizia o seguinte: olha, trabalhador, honesto, boa pessoa, é para casar com a filha da gente. Para jogar no meu time, tem que jogar bola. Se ele for mau caráter, então depois a gente acerta, tá? Mas tem que jogar bola. Então, a Marina tem uma história linda, ninguém vai dizer que não. Mas o cargo de ministro do Meio Ambiente do Brasil, que talvez seja o país mais importante para o meio ambiente do mundo, ela tem que ser ocupada por alguém que saiba jogar, pô. E, cara, as declarações dela é assim, além desse negócio da fixação no Bolsonaro, que seguramente é coisa que vem de cima, quer dizer, ela fala, na minha época tinha se usar, não sei se ainda se usa, ela fala tati bitati, que nem criança. Ah, eu estava lá em Davos, e lá em Davos tinha muitos cientistas, e o governo do Lula tirou 3 trilhões de gás da atmosfera. Ela não cita um dado, ela não cita um relatório, ela chuta os números totalmente. Quer dizer, Tem a quem puxar. não, eu sei, mas Tati-bitati. eu, Putz, eu, eu chamo, tati-bitati, exatamente. eu chamo isso de vocação para irrelevância. Quer dizer, nós temos vocação para irrelevância. Nós adoramos um líder irrelevante. Quer dizer, tem gente que ainda acredita que o Lula é um estadista de forma mundial. Porra nenhuma, ninguém liga para ele. E, quer dizer, é triste que uma pessoa que ocupa um cargo tão importante se expresse tão mal, tenha tão pouco conhecimento. Então, quer dizer, sem qualquer crítica pessoal, assim, a trajetória dela, assim como a trajetória do Lula, bonita e tal, mas, porra, ministro de Meio Ambiente tinha que ser alguém que chegasse lá e desse o recado. Cara, muito triste isso, mas a nossa vocação Bom, é quem a gente escolhe, por aí vai. Dica essa semana, eu, sinceramente. Ah, tem uma não tem série, não sei problema. se vocês já viram, não sei se vocês Qual já é? viram, eu andei vendo com a minha filha assim, uma série sobre os bicheiros do Rio de Janeiro, da Globoplay. Vale o que está escrito. Se alguém quer Vale a entender pena? os meandros, vale o É que está bom. escrito. Então fica a dica É, aí. é muito legal mesmo. Quem quiser entender como é que funciona o poder no Rio de Janeiro, principalmente, é legal. Deixa eu Valeu. tomar uma liberdade aqui com o Marcelo, com o Márcio e com o Vitor. E eu queria dedicar esse nosso bate-papo a um querido amigo que eu perdi essa semana, o Pedro Ivo Huck Cassiano. Pedro era inteligente, o Pedro era um amante do pôquer, assim como eu, um tricolor raiz como eu, um cara de um humor ácido, muito inteligente, que lutou muito e finalmente descansou. Para eu resumir para vocês quem era o Pedro, na foto da imagem que fizeram para o velório dele, a foto dele era assim. Esse é o Pedro, né? Então, Franga, eu não sei quanto tempo vai levar isso, mas um dia a gente vai se encontrar de novo. E é menos um trouxa para eu tomar dinheiro no poker. E você vai fazer muita falta, cara. Vai fazer muita falta. Que você descanse em paz, que você foi um guerreiro enquanto esteve aqui e que Deus te acolha nos seus braços. Você vai fazer muita falta, eu vou sentir muita saudade, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Falou, Até Tchau, pessoal. mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau.